Olá pessoal, boa noite. Hoje na aula de práticas 2 nós trabalharemos a questão, como eu disse anteriormente no grupo, sobre a Perdecomp, tá? Para dar seguimento em nosso plano de ensino, vou falar para vocês sobre a Perdecomp. A Perdecomp, diferentemente das outras declarações que eu estou mostrando aqui para vocês, ela não é uma obrigação acessória, vamos dizer assim. Você não tem aquela obrigatoriedade de transmitir ela todo mês, tá? A Perdecomp, ou uma vez no ano, a Perdecomp, ela é um programa de compensações e restituições, tá? Adotados pelas empresas do lucro presumido e do lucro real, tá? Então, por exemplo, você mandou a guia do imposto de renda para o empresário e ele, por um erro do banco, alguma coisa nesse sentido, acabou pagando duas vezes a guia. Então, se tinha uma guia de 50 mil, ele pagou duas vezes, né? Então, ele pagou 100 mil, pagou a maior esse imposto de renda. O que ele pode fazer? Ou ele pode pedir restituição para a Receita Federal, usando também o programa da Perdecomp, normalmente. Ou ele pode pedir compensação desses 50 mil no imposto de renda, por exemplo, que ele vai pagar agora, nesse trimestre, certo? Então ele pode pedir essas duas formas. Então, para isso você usa esse programa, tá? Então você transmite à Receita Federal do Brasil essa informação, utiliza-se da compensação no pagamento do seu imposto, né? E todo o sistema da Receita Federal vai fazer esse cruzamento de dados para validar a transmissão da sua Perdecomp. Assim como uma declaração de imposto de renda, por exemplo, ela vai ser um recibo, você tem um número de entrega da Perdecomp para você ir acompanhando na Receita Federal a sua solicitação, tá? Eu falei que é para o lucro presumido e para o lucro real, porque as empresas do Simples, pessoal, lembra que o Simples ele é tudo dentro de um portal, né? Então aqui na Receita Federal você tem aqui o portal do Simples Nacional, né? E dentro do portal do Simples, você vem com o mouse aqui no portal, você tem aqui, ó, restituição e compensação, tá? Então você tem aqui, ó, o pedido eletrônico de restituição ou compensação a pedido, tá? Então é tudo feito aqui dentro do sistema do site da Receita Federal para as empresas do Simples no portal. A diferença das empresas do Simples é porque é o seguinte: o Simples, lembrando do DAS, vocês não pagam apenas o IRPJ, né? Você paga PIS, COFINS, contribuição, o ISS, se for prestador de serviço, o ICMS, né? Então, aqui você tem direito a fazer o pedido de compensação e de restituição apenas da parte federal. Você está entrando aqui na Receita Federal do Brasil, ela vai te restituir ou te compensar apenas os tributos federais que compõem o DAS. E o ICMS e o ISS? Aí você tem que procurar o estado do que você pagou aquele DAS, se for o estado de Goiás, ou o município, vamos colocar que foi na Prefeitura de Mineiros, você tem que procurar a nota da Prefeitura para formalizar o seu pedido de restituição, tá? Geralmente esses entes federados, tanto o estado de Goiás como as prefeituras, aí não utilizam ainda um sistema eletrônico de restituição. Então é um processo ainda administrativo feito aí em papel, que você tem que entrar no requerimento, mostrar os comprovantes de duplicidade, o que houve, né, e pedir a restituição, tá? Hoje esse trâmite está muito mais rápido, tá? Muito mais rápido mesmo. Antigamente demorava. Uma vez teve um caso comigo, que eu coloco com vocês aqui, era um contribuinte optante pelo Simples. Ele foi pagar no banco, a moça do caixa acabou debitando duas vezes na conta dele, ele só foi perceber no outro dia, não tinha como se tornar. E aí nós entramos com um pedido de restituição para ele. Foi 3 anos, mas saiu, tá? Foi 3 anos, mas saiu essa restituição dele. E essa restituição, Denis, ela é corrigida, claro, né? Da mesma forma que a Receita Federal, se você tem um imposto atrasado, um tributo atrasado, ela te cobra juros e multas, né? E a correção monetária. Na restituição também você tem a correção pela taxa Selic, né? Que é a taxa de juros do governo, né? Então pela taxa Selic você tem o direito da sua restituição,
tá? Ou da sua, ou a mesma na sua compensação, tá? Então tem esse detalhe também para ser observado, e vocês vão verificar ali quando for baixar o programa, que eu vou ter uma tabela para mostrar para vocês na Perdecomp, que é justamente essa questão da Selic. Mas para quem nunca ouviu falar em Selic, se você volta aqui na página inicial da Receita Federal do Brasil, na página oficial da Receita Federal do Brasil, você tem aqui, ó, a taxa de juros. Tá vendo aqui no site a taxa de juros? Se você clica na taxa de juros, né, você tem aqui a taxa de juros Selic. E aqui você tem a tabela da Selic, tá? Abril, então, nós fechamos com uma Selic de 0,28%, mais 0,34%, tá vendo? Então, a Selic ela é acumulada. Então, se eu tinha um débito lá em março de 2017, e eu estou aqui em abril de 2019, vai ser somado todas essas taxas aqui, ó. É a chamada taxa Selic acumulada, tá? Acumula-se a taxa Selic para ser feito aí a restituição, tá? Ou a compensação. Então, pessoal, a Perdecomp ou Perdecomp, programa, né, para baixar a Perdecomp, ela também é no site da Receita Federal, como eu disse aqui embaixo. Nós temos a opção Downloads, né? E em Downloads nós temos aqui para a sua empresa, né? E dentro da sua empresa nós temos aqui todos os programas utilizados pelas pessoas jurídicas. Nós temos dentre eles aqui, ó, a Perdecomp. A Perdecomp, você tem duas opções: ou fazer ela diretamente pela web, que é a Perdecomp Web, já criado pela Receita, ou você faz o download do programa, baixa o programa, que é igual um programa de imposto de renda, você executa ele e está instalado no seu computador, tá? A diferença quando você vai baixar o programa da Perdecomp é que, além de baixar o programa, obrigatoriamente você tem que baixar aqui, ó, esse arquivo Perdecomp tabelas, tá? Então baixa o programa, o download do programa, mas também o arquivo Perdecomp tabelas. Por quê? Porque é justamente essa tabela aqui, ó, que vai trazer a correção da Selic, tá? Então, toda vez que você instalou o programa, instalou a tabela, abriu o programa, lógico, a Selic ela vai atualizando todo mês, aí você tem a opção de atualizar tabelas dentro do programa. Mas para que isso funcione, você tem que primeiro ter baixado esse Perdecomp tabelas aqui, tá? Ele sempre está atualizado na data que você baixa o programa. Mas você baixou o programa, você está aqui no seu computador, tem um outro cliente outro mês que precisa desse, vai e atualiza, tá? Então baixa sempre o download do programa e também o arquivo Perdecomp tabelas, tá? Eu baixei aqui só para mostrar para vocês aqui, ó, Perdecomp tabelas, tá vendo? Então esse arquivo ele é de suma importância, senão o sistema da Perdecomp não funciona, tá bom? Então, depois de baixado o programa, eu já estou com ele aqui instalado, ó. Você tem aqui, ó, Perdecomp, tá? Eu vou abrir aqui a Perdecomp. Eu já preenchi algumas informações, fica mais fácil me gravar aqui para vocês. Mas vamos aqui, ó. Primeiro, lembra que eu falei das tabelas? Aqui em ferramentas, ó, tabela de códigos de receita, tá vendo? Atualizar tabelas do programa, ó. Atualizar tabelas do programa. Então aqui, ó, atualizar tabelas do programa, eu venho aqui na minha pastinha C, onde eu salvei, aonde você salva no computador, tá? Eu salvei aqui nos programas de imposto de renda, eu salvei aqui dentro da pasta Perdecomp. Ó, aqui eu tenho lá, ó, Perdecomp tabelas, tá vendo? Eu dou um OK e ele fala que não tem atualização, óbvio, que eu já atualizei aqui, né? Mas todo mês, na virada de mês, como atualizada a Selic, você vem e atualiza a tabela, tá? Então sempre se atualiza aqui, ó, ferramentas, atualizar tabelas do programa, tá bom? Sempre de sua importância, senão o cálculo vai ficar errado, tá? Para preencher um programa, uma declaração, óbvio, você vem em novo, tá? Você vai colocar a data, a pessoa jurídica, física que é, né? A pessoa jurídica, CNPJ, a qualificação do contribuinte, ele é uma empresa financeira, uma sociedade seguradora, corretora, né? O que ela é? Na maioria é outra qualificação. O tipo de documento, né? Eu quero pedir um ressarcimento, eu vou pedir uma restituição, vou pedir uma compensação, o mais trabalhado aqui, né?
restituição e compensação, é aqui que você marca, tá? E aí ele pergunta, vamos colocar aqui, ó, que é só pra vocês verem, vamos colocar um pedido de restituição. Ele fala, restituição do quê, né? Ah, eu paguei indevido a maior. Vim aqui marcar indevido a maior. E ele pergunta, esse crédito é originário de ação judicial? Não, né? Se for judicial, você põe sim. Nesse caso aqui, não. E dá um ok que o sistema já abre a ficha de preenchimento. Como eu já preenchi aqui para vocês, eu só vou abrir aqui um já preenchido. Olha só, eu criei aqui duas fichas de Perder-Comp. Uma é uma declaração de compensação e uma de restituição. Primeiro eu vou abrir essa de restituição, tá? Já tem lá o cadastro, né? Feito. Então eu criei hoje, dia 22 de maio, né? Data da transmissão, ele joga automaticamente, 22 de maio. Uma outra qualificação. É um pedido de restituição, é um pagamento indevido ao maior, não é originário de ação fiscal. E aqui, pessoal, tá vendo? Ele já pede os dados bancários do titular. Para quê? Porque a hora que o processamento for feito pela Receita Federal, esse pedido de restituição já vai cair automaticamente na conta corrente da empresa, tá? Ou conta poupança, né? Aí basta preencher ali o banco, a agência, o número da conta, o DV, né? Para poder você receber esse dinheiro de volta no pedido de restituição, tá? Se for uma declaração retificadora, eu transmiti uma Perder-Comp, mas esqueci de colocar uma informação, o valor estava errado. Eu venho aqui, marco a declaração retificadora e coloco o recibo da minha primeira Perder-Comp lá, que eu estou retificando, né? Só para ele poder processar essa retificação. E aqui embaixo ele pergunta se esse débito é inconstitucional, se tem decisão do Supremo, coisa desse sentido, né? Então não, né? Caso se houver uma coisa judicial aí, questão de até decisão desse débito, você põe sim, mas aqui nesse caso é não, tá? Vai preencher os dados do responsável, né? Eu coloquei aqui o Beltraninho de tal lá novamente, o e-mail, os dados do responsável pelo preenchimento, normal, tá? E aí aqui embaixo vocês têm a opção do crédito, tá? Por que do crédito? Eu não estou pedindo restituição, né? Então eu tenho que informar para a Receita Federal o que eu paguei a maior, tá? Para ela poder entender, tá? Então vamos aqui, ó. Pagamento indevido, né? Eu marquei que é um DARF comum, dia 31 de janeiro de 2019. A receita era 20,89, ou seja, era o imposto de renda, tá? Marquei aqui o imposto de renda, ele traz o código para você. E eu paguei maior aqui, ó, 10 mil reais. Eu paguei a maior o imposto de renda de 10 mil, tá? Vou preencher meu DARF, tá bom? Vou preencher o DARF. Esse DARF aqui, ó, é o preenchimento de acordo com o que você tá imprimiu a guia, né? Vamos falar assim. Aqui nesse caso, vamos colocar que o empresário ele pagou dentro da própria data de... É aquele empresário que não quer pagar no trimestre e ele prefere pagar o DARF mensalmente, né? Então eu coloquei 31 de janeiro, ele pagou lá o valor, né? E o valor foi de 10 mil reais, tá aqui 10 mil reais, né? Então o que está acontecendo? Eu estou pedindo uma restituição de 10 mil, indicando o DARF que eu paguei, né? Esses 10 mil a maior. Venho sempre nessa setinha para ver se tem alguma pendência de preenchimento. Ó, não existe pendência. E nesse caso aqui, se tivesse tudo ok, o que eu faria? Eu gravaria isso aqui, tá vendo? Ó, zero pendência. Gravo. Fico com a pessoa jurídica cientificado que já sujeita às penas da lei. Caso informações prestadas não correspondam à expressão da verdade. Sempre aquela questão, gente. Tudo de forma correta, ó. Foi gravado, o recibo será impresso somente após a transmissão, né? Se você vier para transmitir nesse mundinho aqui, nessa bolinha, você tem aqui, ó, a sua Perder-Comp. Transmito com certificado digital, né? E vou fazer a minha transmissão. Obviamente que já pegou o meu certificado que eu tenho instalado aqui no computador. Óbvio que eu não vou transmitir porque não é uma pessoa jurídica válida, tá? Mas coloquei aqui, assinei, tá transmitido a minha Perder-Comp de restituição. Então, pessoal, a Perder-Comp de restituição ela é simples. Ela é muito simples. Eu vou simplesmente preencher a guia e informar o tributo
que eu estou pedindo a restituição, né? Por quê? Porque na base de dados da Receita, já falei para vocês, a Receita Federal é muito sistema. Ela é muito sistema. Existem auditores que trabalham nas auditorias, que principalmente em grandes empresas, né? Mas a maioria do processamento da Receita Federal, até porque nós estamos no Brasil, o Brasil é um país continental, muitos são cruzamento de dados, é sistema. Então, por mais que você pague 2 vezes ali a guia, lá no sistema ele reconhece um pagamento e o outro pagamento fica lá dentro, mas como se fosse para alocar ele, para poder reconhecer ele. Então tem a informação. Então eu transmiti a perder compra, falei que paguei a maior, ele cruza essa informação naquele CNPJ, viu realmente lá o DARF, igual eu informei no DARF, o DARF preenchido de forma correta, tá? Viu no DARF realmente aquele valor, e aí eles liberam essa restituição, tá? É bem tranquilo essa questão. Eu queria mostrar para vocês, e acabei esquecendo também, lá no sistema da Receita Federal, lá onde você faz o download do programa, vou voltar aqui na página, download para a sua empresa, e eu tenho aqui Perdecomp. Aqui ó, consulta do processamento, tá vendo? Eu vou fazer aqui ó, a consulta do processamento do meu pedido eletrônico dentro do ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento, Centro com Certificado Digital. Você acompanha aquele seu pedido de restituição ou de compensação, tá? Processado pela Perdecomp. E qual o número que eu uso para processar? O número do recibo, que depois que você transmitir, você tem lá o número do recibo para você acompanhar o processamento, tá bom? Informei então o DARF que eu quero receber a restituição, porque paguei lá maior. Informei minha conta de crédito, é só aguardar o processamento e o dinheiro cair na conta, tá? Então bem simples mesmo essa questão da Perdecomp para o pedido de restituição. Agora eu vou mostrar outro pedido que é o mais utilizado aqui dentro da Perdecomp, que é o pedido de compensação, tá? Eu já preenchi aqui, mesma coisa, ó, eu a nova, né? Colocava a data lá, marcava que era um pedido de compensação de compensação de débito, né? Colocava aí que também era um pagamento indevido maior, por exemplo, não era crédito de ação judicial. Colocava minha data aqui de preenchimento, se eu estiver preenchendo hoje, né? 25 de 2 de maio de 2020. Pessoa jurídica, né? Volta aqui novamente, indevido maior, não é por ação judicial. Informo meu CNPJ, a qualificação aqui dessa empresa, não é cooperativa, não é entidade financeira nem seguradora, é uma outra qualificação, né? E preenche os dados. Preenchi, deu ok, né? Ele vai trazer a tela de cadastro. Eu já preenchi aqui então para vocês aqui um pedido de compensação, tá? A mesma empresa que eu trabalhei com vocês aí, a Pechincha Sociedade Limitada. A data de criação 22 de maio, né? Esse sequencial aqui, pessoal, é o sequencial por CNPJ no programa, tá? Porque eu já tenho uma ficha de Perdecomp para essa empresa pedindo uma restituição. O programa me dá uma segunda sequência, que é um pedido de compensação para esse mesmo CNPJ. Então, cada CNPJ ele vai trazendo uma sequência de Perdecomps, tá? Declaração de compensação, pagamento devido a maior, não é ação judicial, também tem nada a ver com STF ou coisa nesse sentido, tá? Os dados do responsável, né? O Beltroninho digital, os dados do responsável pelo preenchimento e os dados dos eventos e situações especiais. Isso aqui, pessoal, é aquela mesma situação. É uma empresa que teve cisão, que teve fusão, que teve incorporação, né? Eu vim aqui e faço os preenchimentos. Foi extinta, né? Tem todos os preenchimentos que eu faço aqui. Preenchi os dados cadastrais. Eu venho aqui na minha primeira... as fichas, tá vendo? Vem na minha ficha de crédito. Por que na minha ficha de crédito? É aqui que eu informo o pagamento indevido ao maior, né? O pagamento indevido ou a maior. Aqui, ó. Eu tenho aqui um DARF comum, né, o documento. 25 de fevereiro de 2019, 8109 foi um PIS, né? Eu paguei um PIS a maior. Paguei quanto nesse PIS? R$5.000, meu crédito original, tá? O que o sistema da Receita faz aqui agora, ó? Olha só, Selic acumulada. Lembra as tabelas? Né? Ó, Selic acumulada. Ele acumulou essa Selic, foi dar quanto? 5.352,50 centavos de crédito atualizado, né?
Vamos aí fazer o cálculo só para vocês confirmarem, ó. R$ 5.000, né? Há uma taxa Selic de 0,75. Opa, coloquei um zero a mais. R$ 5.000 vezes 0,0705, 352,50 mais os R$ 5.000, né? Eu tenho um crédito atualizado de 5.352,50. Então, por isso, pessoal, a importância de se preencher corretamente quando baixar o programa. Aliás, preencher não, quando baixar o programa, baixar o arquivo de tabelas. Ah, mas ele não avisa um erro, não? Erro não. Ele só avisa, ele dá um aviso no sistema, falando, ó, você está transmitindo sem correção. Procede, né? Até porque o governo também é bom para ele, né? Se transmitir sem um pedido de compensação, né? Então ele nem dá erro, ele dá só um avisinho, né? Mas você fica bem atento a essa situação. Total dos créditos ali, 5.352,50. Aqui depois eu vou mostrar para vocês lá no início, tá? Meu DARF aqui, ó, coloco 31 de janeiro de 2019. Esse DARF aqui, pessoal, é o DARF originário do crédito que eu tô pedindo. É daquele que eu paguei a maior, né? Pagamento indevido, olha só. A ficha que eu tô preenchendo é do pagamento indevido, né? Um DARF, apuração de janeiro, 25 de fevereiro, R$ 5.000, tá? Incluí aqui o valor do meu PIS que eu paguei a maior, tá? Que é justamente esse valor aqui, ó, do crédito original, tá? É o DARF original aqui que eu paguei. Aí, pessoal, eu venho para o meu débito. Por que para o meu débito, pessoal? Ora, eu tô pedindo compensação. Então eu tenho crédito de pagamento a maior. Se eu tô pedindo compensação, eu vou compensar em alguma coisa. Que coisa que eu vou compensar? Ué, num débito da minha empresa, né? Se eu não quero compensação, quero dinheiro de volta, eu peço restituição. Se eu quero dinheiro totalmente de volta, eu peço restituição. Mas se minha empresa continua a atividade, eu peço uma compensação num tributo que vai vencer, né? Marco a ficha crédito para indicar o DARF que eu paguei a maior. Vem na próxima ficha débito, né? Aí que débito que eu vou compensar, pessoal? Lá no meu crédito, né? PIS, né? Eu venho aqui no meu débito, vou compensar com o meu PIS também, tá? Vou preencher aqui as informações. Não alterar não, aqui ó. Coloco o código de receita, que é o PIS sobre faturamento de pessoa jurídica em geral, né? Aquele código 8109. Janeiro de 2020, R$ 5.000, né? Paguei uma multa de 300 e um juro de 52,50 com um vencimento de 25 de 2 de 2020. Esse débito que eu quero compensar. A compensação do SIM 352,50, tá? Fiz o preenchimento do meu débito, né? Que eu quero fazer a compensação. Tem aqui a ficha compensação, que ele me indica aqui o débito que eu estou compensando, que é o PIS de janeiro de 2020, tá? É o débito que eu vou compensar, ok? E aí, eu tenho aqui, na minha ficha crédito, lá no início, quando eu coloco, ele traz o débito que eu estou compensando, né? E um saldo de crédito original de 0. Vamos colocar que eu tinha um crédito de R$ 50.000 e um débito agora de 5.000, né? Óbvio que eu ia preencher meu crédito, meu débito, né? E aí, meu crédito era bem maior que meu débito, né? Eu ia ficar com saldo aqui, ó, de crédito original, tá bom? Eu ia ficar com saldo de crédito original, tá? Sempre tem essa questão, tá? Para vocês observarem. Então aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, 15.000, tá vendo, ó? 15.000, meu débito era de 5.000, ó, 10.000 ficou de crédito original de saldo remanescente, tá? Então tem essa informação para vocês. Fico com saldo remanescente e aí transmito de novo no próximo mês, quando for fazer a compensação novamente, uma outra PerdeComp, tá? Venho na minha ficha novamente aqui, ó, para verificar se tem alguma pendência, ó. Não existe nenhuma pendência de preenchimento. Vou também da mesma forma marcar para gravar, não há pendências, ó, gravei. Fiz cientificado aqui, confissão de dívida, normalmente aquela informação que ele dá, tá?
gravado com sucesso. Se eu fosse transmitir, vim aqui, né? Ó, sequencial 2, né? Sequencial 2 é a declaração aqui de compensação, tá? Se você abrir a ficha aqui, ó, compensação. Busca o certificado digital, vou tentar transmitir, ele busca o certificado digital, assina, né? E você consegue fazer a transmissão, tá? Na Perdecomp, aqui no documento, depois você tem a opção aqui de imprimir o recibo e também o documento, né? Vou imprimir aqui, ó, essa declaração de compensação. Ele vai trazer para vocês aqui, ó, em PDF. Vou colocar na minha área de trabalho aqui, ó. Vou dar um OK. Aí, ó, minha ficha aqui, ó, de compensação da Perdecomp, tá? Então vem toda a informação daquilo que eu preenchi no programa, ele traz aqui para mim, ó, os percentuais de correção, tá vendo? Todas as informações do preenchimento, o meu crédito original, tá? O que está sendo abatido no meu débito, tá? Então tem toda a informação aqui da Perdecomp. É uma evolução isso aqui, Denis? Óbvio que é. Pessoal, antigamente, para você, na Receita Federal, pedir uma restituição, era igual acontece hoje no município aqui ou no estado. Você tinha que pegar, preencher um formulário, fazer pedido, anexar cópia autenticada das guias de pagamento, e a Receita Federal do Brasil já está aí, protocolar esse pedido e aí ficar aguardando, né, a análise desse pedido. Isso era montado um processo, e isso demoraria, porque dependendo da ordem de processos, né? Hoje com a Perdecomp está bem mais ágil, até porque hoje é tudo de forma integrada, informatizada, né? Você preenche tudo pela internet, você transmite, você tem um número de recibo, e com esse número de recibo você vai acompanhando aí o processamento da sua solicitação, ou de restituição, ou solicitação de compensação, tá? Lembrando que essa análise é feita aí, inclusive para auditores da Receita Federal em alguns casos, tá? Para evitar qualquer tipo de fraude, tá bom? Lembrando que fez a compensação aqui, quando vai preencher uma DCTF lá e houve a compensação, você informa, lembra lá, tem uma ficha de compensação. Quando você abre, ele te pede o número da Perdecomp, você preenche o número da Perdecomp, que foi feito aquele pedido de compensação, só para poder também na DCTF, quando a declaração, casar as informações. Como eu disse, Receita Federal é muito sistema. Qualquer transmissão errada de informação já não cruza os dados e pode dar um transtorno aí para o contribuinte, uma liberação, por exemplo, de certidão negativa, né? E outras situações assim, tá? Então eu queria mostrar para vocês isso. O Perdecomp, então, é um programa, não é obrigação acessória. Você não é obrigado a transmitir ele mensalmente ou anualmente. Ele é apenas um programa utilizado pela Receita Federal do Brasil para solicitação de compensações de impostos, né, de tributos, ou mesmo restituição de tributos, tá? Dentro da Receita Federal para as empresas optantes pelo lucro real e pelo lucro presumido. Como eu disse para vocês anteriormente, o Simples Nacional, ela é feito diretamente no portal do Simples, lá o pedido eletrônico, né? Detalhe que esse pedido de restituição, no caso do pagamento devido a maior para o Simples, né? Como eu disse, ISS dentro do município, ICMS dentro do estado, tem que entrar com processos separados de compensação, tá bom? Bem mais rápido hoje em dia a análise desses processos, tá? Não é tão demorado mais como antigamente. Então é isso que eu queria mostrar para vocês em relação a Perdecomp, pessoal. E aí, prosseguindo aqui, eu vou deixar no SEI agora aquela atividade que eu falei para vocês a respeito da DCTF, tá? Então o que eu quero que vocês façam? Quem não viu ainda a videoaula sobre a DCTF, vão lá, assistam aquela videoaula, tá? Vocês vão baixar o programa para mim, lá no site da Receita Federal do Brasil. Baixa o programa da DCTF, instala. Depois vocês podem desinstalar normalmente, somente preenchimento da atividade, tá? Vocês vão criar um CNPJ para vocês, tá? Para preencher lá a DCTF. Esse CNPJ, pessoal, vocês podem criar, eu já mostrei para vocês no semestre passado, tá? Você tem aqui, ó, gerador no Google. Vocês digitam lá, ó, gerador de CNPJ. Aqui, ó, gerador de CNPJ, o 410. Você clica aqui, ó, certo?
gerar um CNPJ, né? E aí ele vai gerar um, aqui, ó, gerou um CNPJ, tá vendo? Você pega esse CNPJ aqui, ó, e joga lá na DCTF, tá? Porque ele é uma sequência válida, tá bom? Razão social, fica à vontade de colocar o que vocês quiserem, responsável pela empresa, tá? O responsável pelo preenchimento, fiquem à vontade nessa situação. Apenas leve em consideração então a atividade, o que eu quero que vocês preencham lá na DCTF. Vai ter PIS, vai ter COFINS, vai ter imposto de renda e vai ter contribuição social para fazer o preenchimento, tá bom? Lembrando que tanto imposto de renda quanto a contribuição social, o empresário ele pagou mensalmente, tá? Ele não pagou trimestralmente, pagou mensalmente. Então, se ele pagou mensalmente, vocês vão ter que tomar cuidado no preenchimento do DARF lá na DCTF, tá? Em relação às informações que estão no exercício. Qualquer dúvida em relação à atividade, pode me procurar, tá? No meu privado ou mesmo no grupo lá para a gente poder trocar ideias, tá? E o que eu quero que vocês façam depois é que vocês, com o programa da DCTF aberto, vocês imprimam para mim e me encaminhem ou no WhatsApp ou no meu e-mail a ficha, tá? Vocês vão o programa da DCTF aqui, ó, declaração, imprimir, declaração. Vocês vão ter com a ficha de vocês lá preenchida, né? Salva lá em PDF na área de trabalho de vocês, tá? E aí vocês me entregam a ficha da DCTF, essa ficha aqui, tá? Para me verificar realmente se vocês preencheram de forma correta o programa da DCTF, tá bom? Vocês me entreguem na próxima sexta-feira, tá? Não deixe de fazer atividade, como eu disse, porque é atividade que vai pontuar no nosso bimestre, tá bom? Muito obrigado, pessoal, a todos, tá? E tenham todos uma boa noite. Qualquer dúvida, novamente, como eu disse, perguntem, não fiquem com dúvidas, tá bom? E assistam às videoaulas. Muito obrigado e até mais.